O assunto nosso é sobre autoridade, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos alguns princípios de autoridade. O que seria princípios de autoridade? Seriam coisas que a gente precisa praticar e fazer para poder ter andamento, ou vitória, ou posicionamento, ou despertamento, ações que vão gerar vida em nós. Princípios que a gente precisa exercer, ok? Interessante, irmãos, que a vida é um caminho de aprendizado. Fala comigo, se a vida é um caminho de aprendizado. E o que a gente está aprendendo, irmão? A gente está aprendendo a viver no céu, na eternidade. Como assim aprendendo a viver na eternidade? Porque neste caminho aqui, você vai aprender a passar a eternidade do lado de Deus, ou vai descobrir que não tem condições nenhuma de passar a eternidade do lado de Deus e vai passar a eternidade na escuridão distante de Deus. Porque a eternidade é inevitável. É inevitável. É inevitável. Então, o aprendizado que a gente tem pode somar positivo para a gente ou pode somar negativo. Porque tem muitas pessoas, embora conhecem princípios bíblicos, conhecem ensinamentos da palavra de Deus, mas não importa-se com a vida eterna, com Deus, porque a vida eterna é iminente, ela vai vir da mesma forma, ou com Deus, ou na escuridão eternamente. Aqui, ó. Qualquer ser humano, ou qualquer ser nessa terra que for refutar isso aqui, vai ter que lidar com a questão de que esta vida não é eterna, e que com toda certeza existe uma vida após esta. Então aqui é um caminho de aprendizado, que a gente tira coisas boas e pratica na nossa vida. Podemos ser influenciados pela circunstância em nossa volta, como a maioria das pessoas são influenciados pela circunstância em sua volta, influenciado pela mídia, influenciado pelas pessoas, influenciado pelas situações, e vivem com um tapa-olhos, sem perceber que a vida aqui passa muito rápido, e o que nós aprendemos pode mudar a nossa eternidade. Forte, né? Não é forte? Então, diante disso, há princípios que a gente precisa aprender sobre autoridade. Fala comigo assim: princípios importantes sobre autoridade. E eu estou falando diretamente da autoridade de Deus, ok? Hoje, nesta manhã, nós vamos falar sobre princípios importantes sobre a autoridade, porém a autoridade de Deus. E nós vamos ver que a autoridade de Deus, ela é delegada, ela é transmitida, ela é confiada diretamente e indiretamente. Ou seja, Deus diz diretamente e Deus usa pessoas para poder aplicar essa autoridade dele, ok? Entendendo que a autoridade representa a vontade, a ação e o mover de Deus em todas as situações, ok? Quem entendeu fala assim: eu estou entendendo, pastor. Eu queria combinar com os irmãos o seguinte: se eu falar uma coisa e você não entender, você levanta a mão e fala assim: ô pastor, eu não entendi essa situação, para que você possa então formar na sua mente o conhecimento, o aprendizado, para que você aplique. Porque não adianta nada, irmão, a gente passar aqui esse tempo todo de manhã, falar, e a gente não haver mudança nenhuma no nosso comportamento, na nossa atitude. Porque a palavra de Deus, vou te falar uma coisa que você vai entender agora. Quando é palavra de Deus e você pegou ela, ela vai gerar transformação na sua vida. Um sentimento de paz, de alegria, um sentimento de direção e segurança para fazer conforme aquilo que você aprendeu. Agora, se não é palavra de Deus, é coisa vazia, você vai ter empolgação, vai ter sentimentos bons ou ruins, mas não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar nada, porque não é palavra de Deus. Você não pegou ela, mas quando você pegar essa palavra de Deus, ela vai mudar. Você vai se tornar mais nobre, mais sábio, mais entendido, mais aprendido e mais perto de estar na eternidade. Poxa, como assim? Irmãos, vamos entender uma coisa:
Se a gente aprende tudo sobre Deus, se a gente aprende os princípios da verdade de Deus, a gente vai viver aqui na terra como se estivesse no céu. Porque o céu não é, seja comigo, veja comigo, o céu não é ser livre de toda lágrima. Não diz em Apocalipse que Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Isso quer dizer que aquilo que te fere, que te machuca, não vai ferir e nem machucar mais. Então, isso é um estado na eternidade. Você não vai ser perturbado pelas malências desta vida. Existe essa palavra, malências? Malências, malevolência, tudo de ruim, pretência, escurecência, tudo que é ruim dessa vida que te faz chorar, que te faz te machucar, que te chateia, não vai ter isso no céu, irmãos. Entendeu? Acrescenta no seu dicionário evangélico aí, malência da vida. Malência é a prática do mal. Amém, deixa fluir. Então, entenda uma coisa, no céu não vai ter isso. Outra coisa que não vai ter no céu, as preocupações desta vida, porque esta vida já não vai mais existir. Então, aquilo que te faz chorar não vai ter mais. Outra coisa que não vai ter na eternidade, enfermidades, tanto no físico quanto no espiritual. Vamos entender, a gente tem enfermidade no corpo físico e no espiritual, porque a nossa alma também fica enferma. Estresse, sentimentos de desespero, amargura, é tudo na alma, tá? Isso é tudo espiritual. Então assim, a gente tem enfermidade espiritual. Tem pessoas que têm algo no seu espírito que o mata, que o destrói. Não é físico, é espiritual. Então há enfermidades no espírito, há enfermidades na nossa alma, que também precisam ser curadas. E tanto no físico também. A árvore da vida, as suas folhas são para a cura. Oh, que coisa louca do céu. No céu vai haver tudo isso. Agora vamos entender uma coisa. Se eu consigo viver isso aqui, eu já estou então vivendo o reino de Deus nessa terra. Porque o reino de Deus é trazer aquele cuidado da eternidade sobre a sua vida agora. E você então desfruta deste cuidado, desta presença e deste mover de Deus sobre a sua vida agora. Você consegue encontrar esta paz agora. Você consegue encontrar esta vida de Deus agora. Poxa, isso é verdade? Verdade. A circunstância, ela nos pressiona. A circunstância, ela nos entristece. Mas a presença de Deus, as circunstâncias não têm poder. Na presença de Deus, as dores, tanto da alma, físicas, não têm poder. Porque mesmo estando enfermo, eu sinto a paz de Cristo no meu coração, como se eu estivesse no céu. Mesmo se eu estando debilitado, o meu espírito não está debilitado, ele está na presença de Deus. Então, se eu aplico princípios do reino, eu vivo o reino de Deus aqui na terra. Quem está entendendo? Pelo amor de Deus, só fala uma coisa, pastor, estou entendendo, não estou entendendo nada. Se você não estiver entendendo nada, você fala que você não está entendendo nada, porque, irmãos, o raciocínio é forte. Deus conquistou a vida para nós, e essa vida, ela não vai vir, ela já está. Você está entendendo? Você não vai encontrar com Deus lá, Ele já está aqui com você. Esta é a verdade, esta é a realidade. Então entenda, nós temos uma missão aqui nessa terra, e por motivo desta missão, nós enfrentamos obstáculos, lutas e peleja e outras coisas mais. Mas a nossa missão é levar esta paz, esse reino ao coração das outras pessoas, que também precisam de ser curadas pela palavra da vida. Quem entendeu? Quem entendeu esse negócio aí? A igreja, nós em si, temos uma missão de levar a paz, de levar a verdade, de levar a salvação. Mas entenda, de levar o reino. Mas entenda, nós vamos levar aquilo que nós já temos. Não tem jeito de eu levar a paz se ela não está no meu coração. Eu estou com a minha mochila do Evangelho, na preparação do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Aí eu estou levando essa mochila. Na hora que eu abrir ela, veja bem, na hora que eu abrir ela, eu vou dar às pessoas aquilo que está nesta mochila da minha vida, aquilo que eu tenho, a paz,
o amor, o milagre que eu vivi em Cristo, a presença de Cristo, o que eu aprendi dos ensinamentos que Ele me deu. Mas e se eu não tiver isso? O que eu vou dar às pessoas? Então a nossa missão é levar o reino de Deus, e o reino de Deus vem com a presença dEle. Não tem como ser reino de Deus sem Deus, entende? É por causa disso que a igreja ela é separada do mundo. O mundo jaz o maligno, a igreja, reino de Deus. A igreja é uma embaixada do céu aqui na terra. Está entendendo? Uma embaixada de um país no outro país, aquele local ali pertence àquela nação que está sendo representada ali naquele país. Você tem ideia, a embaixada americana que tem aqui no Rio, tem em Brasília e tem também parece que São Paulo. Lá está cheio de quê? Americano. Você sabia que a embaixada americana tem americano lá? Da mesma forma que a embaixada brasileira em qualquer país tem brasileiro. Você está entendendo? Então a igreja é uma embaixada do reino de Deus. Então quem tem aqui nesse reino, nessa embaixada aqui, são pessoas do céu. Você está entendendo? É pessoas que falam língua estranha, rapaz. Estranha para os outros, mas língua celestial para quem é do reino. O Senhor deu uma língua do céu para a gente poder falar na língua dos anjos do céu, da nação de onde nós já somos. Você entende isso? É um reino espiritual e não físico. Olha que coisa forte, meu Deus, que revelação louca, meu Jesus amado. Mas vamos entender esse negócio, Nós estamos aqui, já fomos daqui, mas não somos mais daqui. Agora, nós somos do reino de Deus. Nós estamos sob a autoridade do Rei dos reis e Senhor dos senhores, quem criou todas as coisas. Vamos sair esse negócio aqui, porque o mistério é grande demais. Veja bem, nós estamos sob a autoridade do Senhor dos céus, do reino de Deus, aqui na terra. Então, nós já não somos conforme os rudimentos deste mundo, não somos conforme rudimentos de homem algum. Tanto é que a igreja de Cristo, ela não tem homem que dita, que faz. Ela tem homens que seguem a palavra. Ele levanta líderes para cuidar, ele levanta pessoas para cuidar, mas não pessoas com seus princípios e suas ideias, pessoas que aplicam os princípios e a ideia de Deus, pessoas que Deus dá autoridade para exercer a vontade de Deus, não a vontade da pessoa própria. Então vamos entender uma coisa: a autoridade, ela é concedida, outorgada, ela é dada para que você então exerça a autoridade, mas não a autoridade da sua vontade, porque a autoridade é a vontade de Deus para você cumpri-la. Então você pratica a autoridade que foi confiada a você, e não que você próprio criou, não que você próprio instituiu, não que você próprio determinou, porque você está sujeita a ela. Quem está entendendo esse negócio da autoridade? Então Deus montou a embaixada dele nessa terra, e a embaixada dele não é igual uma embaixada americana que tem 3, 4 num país aqui igual do Brasil, mas a embaixada de Deus nessa terra tem em vários lugares, inclusive a igreja local aqui é uma embaixada do céu aqui nesse lugar, revestida da autoridade de Deus para exercer a vontade de Deus aqui nesse lugar. Da mesma forma que uma outra igreja, reconhecendo isso, também é uma embaixada de Cristo para exercer autoridade onde está, independente de denominação, independente de placa. Se está debaixo desta autoridade aqui, é uma embaixada de Deus que Deus implantou ali para pessoas, para implantar o reino dos céus e representar. E o interessante que a embaixada do céu aqui na terra, ela é para avançar e conquistar. Ela não é só para representar, ela é para conquistar. Nós, como embaixadores do reino de Cristo, somos conquistadores de território. A ordem foi essa aí, tipo, o mundo todo lugar, vamos implantar. Aquele que crê, que confiar, vai ser amparado nessa embaixada e vai fazer parte também, e vai ser revestido de autoridade também, porque aquele que reconhece a autoridade, lhe é confiada a autoridade. Pegou? Quem pegou? Pegou? Faz assim com a mão, faz assim. Receba então o entendimento
da autoridade de Deus sobre a sua vida nesta noite, ou melhor, nesta manhã. Receba então o entendimento e a posse da autoridade como igreja de Cristo aqui na terra. Cristo confiou em você, então tome posse disso agora no nome de Jesus. A autoridade do Espírito Santo está sobre a tua vida. Quem recebe, dá um forte aplauso ao Senhor. Quem recebe, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos lá. Se alguém puder dar uma olhada para mim, essa caixa está com um grilinho. Essa aqui está com um grilinho e essa aqui também está com um grilinho. Oh, acabou. É grilo, sai fora, senão nós vamos te pegar. Aleluia, saiu o grilinho. Muito bem. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 6. Ok? Graças a Deus. Vamos lá, pega aí. Nós estamos falando sobre princípios importantes sobre a autoridade, no caso a autoridade de Deus, tá? Gênesis 3, do 1 ao 6. Quem achou, grita aí, achei, pastor. Então vamos lá. Tem uma passagem aqui que está falando sobre, nós vamos falar alguns pontos, né, sobre a autoridade de Deus, e vamos pegar alguns exemplos bíblicos, né? Aqui a gente já está pegando logo na criação, quando Deus criou o homem, e Deus criou a mulher, a Eva, né, e os colocou no jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, Deus o formou do pó da terra, soprou sobre ele o espírito de vida que veio de quem que veio o espírito de vida que Deus soprou? Veio de Deus sobre a vida do homem. Então Deus deu ordens ao homem. Essas ordens são revestimento de autoridade na vida do homem que ele poderia fazer. E automaticamente, sobre essa autoridade que Deus deu autoridade sobre N coisas, e não deu autoridade sobre outras coisas. A gente vai ver isso aqui, tá? Havia algo que Deus não deu autoridade ao homem, então ele não poderia envolver naquele assunto, porque ele não tinha autoridade para aquilo, mas infelizmente ele acabou envolvendo, né? Então vamos entender essa questão de autoridade. Logo no princípio, Deus já aplica a autoridade, ok? Vamos lá, diz assim a palavra, acompanha comigo aí, na sua tradução, acompanha aí. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, olha o que aconteceu aqui. Olha que coisa trágica que aconteceu neste lugar. A mulher sabia da autoridade que ela foi revestida, sobre o que ela tinha autonomia e o que não tinha. Olha que coisa interessante. E a autoridade, a ordem, foi dada diretamente a Adão, porque Deus criou Adão primeiro, e Deus vinha conversar com Adão, e Deus então deu uma ordem direta a Adão. Disse: Adão, tudo é seu, cuida de tudo. Fiz a mulher da sua costela,
para ser uma disjuntora, para estar ao seu lado, para estar junto com você. Agora você tem uma companheira com você. Pode comer de tudo que está aqui, fazer tudo, crescer e multiplicar, encher a terra, toma conta de tudo. Faz tudo do seu jeito, que eu estou te dando autoridade para isso. Pode pôr o nome nos bichos do jeito que você quiser, pode fazer o que você quiser, estou te dando autoridade para isso. Só que tem uma coisinha, Adão. Está vendo aquela árvore que está ali no meio? Naquela eu não te dou autoridade para você tocar, para você comer. Não toca, não mexe. Porque o dia que você tocar naquela árvore, e Deus explicou ainda por quê. Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você tocar nela, você vai morrer. Adão não sabia o que é morrer. Ele não sabia o que era aquilo. Mas ele teve uma ordem direta de Deus. Então ele viveu alegre, felizmente, tranquilo, vivendo ali naquele lugar. Vivendo a autoridade de Deus sobre a sua vida. E a mulher junto com ele. Ele transmitiu isso à mulher, falou assim, ó, Deus falou que a gente pode fazer o que quiser, mulher. Aqui é tudo nosso, tudo nosso. A gente só não pode tocar naquela árvore ali, ó, que está no meio do jardim. Porque Deus falou que ela é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia que a gente tocar nela, a gente vai morrer. Eu não sei bem o que é morrer, porque esse negócio de morrer eu não sei o que é, mas morrer eu acho que é deixar de ter isso que a gente tem. E a mulher também não entendeu muito. Mas não importava o entender, não importava a razão, importava o quê? A obediência. Porque a autoridade, para ser cumprida, tem que existir uma questão chamada de obediência. O que é obediência? É submeter aquela autoridade delegada. Aquela autoridade delegada. Aí o que aconteceu? Eva foi instigada a duvidar da autoridade de Deus. Quando a serpente, que todavia é o diabo, se aproxima de Eva, ele então intenta os sentimentos de Eva para desobedecer ou se rebelar contra aquela autoridade dita. Porque era para não mexer, era para não tocar. Então ela foi incitada, o diabo não obrigou ela, não fez ela fazer. Porque, irmãos, Deus nos deu a liberdade de escolha. A pessoa fala assim, o diabo vai levar um monte de gente para o inferno. Mentira, o diabo não tem poder para levar ninguém para o inferno. O diabo vai matar um monte de gente. Mentira, o diabo não tem autoridade para isso. O diabo não tem autoridade, porque se ele tivesse, ele já tinha destruído. Vai chegar uma época, inclusive, vou trazer um curso de teologia, de escatologia, né? Vai ser na formação ministerial, mas depois nós vamos tentar abrir para todo mundo, né? Que queira. Vai haver uma época em que os demônios que estão presos, que têm poder de destruição muito grande, vão ser soltos. Vai haver uma época em que eles serão soltos. Há demônios com poder de destruição muito grande, que eram anjos muito poderosos, e hoje estão presos. Na Bíblia diz que eles estão presos, porque eles são incontroláveis, eles são perigosos, destrutivos, e eles vão ser soltos, e vai fazer um grande arraso no mundo. Só que hoje eles não têm autoridade de tocar em nada, de fazer nada. Essa é a verdade. Então o que acontece? O mundo é regido por autoridade que Deus determinou. Você tem uma autoridade tão forte que Deus fez. Deus disse assim, pode bramar, pode espumar, pode agitar, pode ficar terrível, mas só vem até aqui nestas areias e volta para trás, porque o mar não pode vir. Você sabe que o mar é muito mais do que a terra, né? Ele foi de autoridade, está na Bíblia, que Deus cercou ele naquele lugar, não deixou ele vir. De vez em quando Deus permite ele dar uma saída um pouquinho, destrói trem demais, né? De vez em quando Deus permite ele dar uma saída, mas Deus deu limite ao mar. A autoridade de Deus cercou o mar, e o mar não pode passar dali para cá, porque se pudesse passar, destruía a terra toda, porque tem mais água no mundo do que terra. Então Deus cercou ali, pronto, acabou. A autoridade de Deus é essa, ele cercou, pronto, acabou. Então Deus determinou as coisas, e no mundo espiritual funciona assim. Diz a palavra,
O diabo anda bramando ao vosso derredor, rugindo como que se fosse um leão, porque não é um leão, buscando a quem possa tragar. Você sabe o que significa o tragar? Quem já viu os outros fumar e dar aquela chupada no cigarro? E aqui até queima toda uma vez e vira cinza. Tragar é aquilo ali, irmão. Se o diabo pudesse, ele te fumava igual fuma um cigarro, e chupava ele todo e fazia virar cinza. Se pudesse. Só que ele não pode. Ele anda ao derredor querendo, mas ele não pode. Por quê? Porque ele está submisso à autoridade de Deus. Ele está submisso à autoridade, então ele não pode fazê-lo. De jeito, mas de jeito nenhum. Porque Deus determinou. Então, quando Deus determinou que não podia tocar naquela árvore, Deus não tinha nenhum problema com isso, porque Ele delegou uma autoridade ao homem, para que ele então pudesse viver debaixo da autoridade de Deus. Só que a mulher teve a curiosidade de ver se era do jeito que a serpente tinha falado com ela. Ela teve a curiosidade de saber se era aquilo mesmo. Ela pensou: morrer não é morrer. Morrer, então, ela está falando que é abrir os olhos e ser conhecedor do bem e do mal. Faz sentido, porque a árvore ela é do bem e do mal, esse negócio vai ser bom. E a serpente disse para ela: você vai ser igual a Deus. Poxa, ser igual a Deus é bom demais, você não acha não? Olha o conhecimento da mulher tinha de Deus. Deus vinha do céu, Deus flutuava, Deus criou tudo aquilo. Gente, ser igual a Deus, que maravilha. Na verdade a serpente quis ser, né? Na verdade a serpente quis ser igual a Deus. Olha o que aconteceu com ela. Só que ela não contou a realidade. O que seria isso? A mulher então rebelou contra a autoridade de Deus, como um pai que determina ao filho, e o filho então desobedece. A mulher foi lá e comeu, e veio e deu para o seu marido, e o seu marido também comeu. Pode ser que houve um questionamento, pode ser que houve ali alguma coisa, pode ser que houve ali um convencimento, mas a Bíblia é clara em dizer que ela deu e ele comeu. Ela não forçou comer. A escolha foi dele também, de rebelar-se contra uma determinação de Deus. E desse tempo para cá, irmãos, o ser humano descobriu que ele pode seguir as suas vontades, que ele pode seguir os seus desejos, e iludido de ser igual a Deus, ele caminha num caminho de escuridão após escuridão, seguindo para um distanciamento de Deus. É um fator muito simples. Deus determinou a autoridade dele, e no ambiente da autoridade dele só vai ficar aquelas pessoas que se submetem à autoridade de Deus, correto? Ok? Então, quando você não se submete àquela autoridade, você então tem que ser retirado daquele ambiente, porque você não submete àquela autoridade. Você tem que ser retirado daquele ambiente. O que aconteceu com Eva e com Adão? Eles realmente abriram os olhos, e a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam pelados. Gente do céu, eu estou pelado. A primeira coisa. E eles então tiveram o sentimento de vergonha. Até então esse sentimento não tinha no coração deles, porque a submissão à autoridade de Deus inibia tais sentimentos. Com o passar do tempo você vê que vem um sentimento de inveja, o sentimento de ódio, vem um sentimento de que eu não sei explicar, a ponto da pessoa tirar a vida de outro. Um dos filhos deles tiraram a vida de outro. Por quê? Porque o abrir os olhos gerou todos esses sentimentos. Ou seja, tudo isso é desobedecer à autoridade estabelecida. Por que a humanidade hoje perece? Por que as pessoas hoje morrem em sentimentos ruins e fazem mal para si e para os outros? Simples, é o fato de não obedecer à autoridade estabelecida por Deus. Foi não obedecer à autoridade estabelecida por
por Deus, obedece outras coisas, procura outras coisas, mas é instituída por Deus não. O ser humano não mudou nada, irmão. A gente vem com esse DNA desde a criação. O ser humano muda de endereço, mas são os mesmos, agem do mesmo jeito. Querem ser independentes da mesma forma, querem defender as suas próprias vontades do mesmo jeito. A autoridade é a vontade de Deus. A minha vontade constitui-se então em aplicar a minha autoridade e não a de Deus. Nesse caso aqui de Adão e Eva, a autoridade foi colocada diretamente a Adão. Ó, coisa interessante. Eva no caso, somente desobedeceu a ordem de Deus, mas também a de Adão. Adão pecou contra a autoridade direta de Deus, e isso também foi rebeldia. Lembre-se, rebelar-se contra a autoridade representativa de Deus é o mesmo que se rebelar contra Deus. Adão passou para ela que não poderia, porque Deus tinha confiado diretamente a Adão. Deus passou diretamente a ordem para Adão. Ela então rebelou-se contra a autoridade de Adão, influenciada pela serpente, e foi lá e tocou. E o próprio Adão, influenciado pela ação, também foi lá e comeu, desobedeceu a Deus. Adão desobedeceu uma ordem direta de Deus, porque Deus falou diretamente com ele. Eva desobedeceu uma ordem que foi outorgada a ela através de Adão. O que aconteceu? Os dois se rebelaram. E a pessoa rebelar contra uma ordem de Deus, mesmo que seja indireta, é a mesma coisa que se rebelar contra Deus. E a gente às vezes não entende isso. Por quê? Porque a autoridade de Deus ela é delegada. Deus delegou alguém que fala em nome de Deus, que representa Deus e que orienta conforme a direção de Deus. Se rebelar contra tal pessoa é a mesma coisa se você estivesse rebelando contra Deus. E nós vamos pegar esse negócio bem legal, entender isso. Porque são princípios poderosos que a gente precisa entender. Olha que coisa interessante, um fator importante. O homem que é governado pela obediência de Deus não decide nele mesmo se as coisas são boas ou más. Veja bem, se eu sou governado pela obediência a uma autoridade de Deus, para mim não faz questão decidir se tal coisa é boa ou se tal coisa é ruim, porque a minha decisão implica na minha vontade. Isso aqui é justo, isso aqui é injusto, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se eu estou sobre uma autoridade, eu preciso aplicá-la na minha vida, eu não tenho que questionar. Então a autoridade de Deus, ela é concedida às pessoas, e quem realmente está debaixo dela, abriu mão da sua vontade, porque não tem como, irmão, você decidir sobre a sua vontade e obedecer à autoridade de Deus. Uma coisa é certa, a nossa vontade, nossa mesmo, seria estar aqui hoje de manhã. Talvez num Parque Ipanema, talvez num outro lugar, talvez em outro. A vontade nossa tem N situações, mas nós estamos voltados para a vontade de Deus. Então a minha vontade não decide a vontade de Deus. Então eu vou seguir aquela vontade de Deus. Isso é um fato. Primeira lição que nós vamos aprender hoje, nessa manhã. Primeira lição. A lição de um servo verdadeiro. A primeira lição de um servo verdadeiro. Bate no peito assim, sou eu, um servo verdadeiro. É obedecer à autoridade, não fazendo o que lhe parece certo aos seus próprios olhos. Obedecer à autoridade, não fazendo o que parece certo aos seus olhos. Isso é um princípio de um servo verdadeiro. E isso funciona até no nosso dia a dia. Por exemplo, você está indo lá, tem uma autoridade bem na rua, dando um sinal vermelho para você. Não estou vendo carro nenhum, não tem carro em lugar nenhum, eu posso passar? Você não pode passar. Você tem que esperar aquela autoridade liberar para você passar, mesmo que não está vindo carro nenhum. É obedecer, mas o certo é eu passar, que não tem carro, eu vou ganhar tempo. Não é o certo, não importa o seu certo, importa o que aquela autoridade determinou.
No sentido espiritual, na autoridade de Deus também é isso aqui, porque todo servo perde a razão. É um negócio que dói na gente, irmão, é um negócio que machuca a gente, mas todo servo de Deus, quando ele se torna servo, ele perde a sua razão, porque ele agora não está andando conforme a sua própria vontade, ele está andando agora conforme a autoridade que foi confiada a ele. Você entende isso? Agora você está sobre a vontade de Deus, porque você abriu mão da sua vontade para fazer a de Deus. Então você agora está debaixo dessa autoridade de Deus. É o que acontece. Então isso a gente às vezes não entende. A gente quer servir a Deus, mas quer também andar conforme a nossa vontade, quer andar conforme a nossa razão, quer andar conforme os nossos direitos. Mas vou te falar uma coisa, e você vai até questionar, mas pode navegar na Bíblia e entender. Quando você se entrega à autoridade de Deus, você perde todos os seus direitos, toda a sua razão. Você abre mão de toda a sua herança para viver a de Deus. Mas agora, boa notícia: a vontade de Deus é perfeita, certa, correta e agradável. A vontade de Deus é muito mais top do que a sua própria vontade. Os lugares que os teus pés poderiam te levar não é comparado aos lugares que a vontade de Deus pode te levar. As coisas que você poderia conquistar na sua própria vontade é insignificante diante das coisas que a vontade de Deus pode te levar. Oh meu Deus, você não entende o que é isso, mas pode procurar ver. Estar debaixo dessa vontade de Deus faz você viver uma vida plena, ou seja, você volta a viver como Adão vivia no jardim. Adão teve que ser tirado de lá, porque ele desobedeceu a autoridade de Deus. Mas quando você obedece a autoridade de Deus, você vem para o jardim. Olha, pega essa aqui. Quando você conhecer a autoridade, então você encontrará seu lugar no reino de Deus. Quando você se submete à autoridade, na mesma medida, você recebe autoridade. Olha que princípio forte. Quando você conhecer, no caso, quando você reconhecer a autoridade, você obedecer ela, você então encontrará o seu lugar no reino de Deus. Porque muitas pessoas vivem vagando sem saber o que Deus quer para a vida dele. Eu não sei o que Deus quer de mim. Eu estou nessa igreja aqui, mas eu não estou gostando, eu vou para outra. Eu estou na outra igreja aqui, mas também não estou gostando, eu vou para outra. Eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo. Você não está reconhecendo a autoridade de Deus, porque um servo, ele já não fala assim. Um servo diz assim: Senhor, eis-me aqui, o que queres de mim? Eu estou disponível. Eu só saio daqui se o Senhor falar comigo e me mandar. Eu só vou se o Senhor for comigo, igual Moisés falou, só vou se a tua presença for comigo. Ou seja, ele está reconhecendo a autoridade na vida dele e quer viver debaixo dela, e ele faz conforme o Senhor lhe orientar. Ele acha o lugar dele no reino. Quantos cristãos, irmãos, estão deslocados em relação à autoridade? Ele ainda não reconheceu a autoridade de Deus sobre a sua vida, e ele fica deslocado. Ele tenta uma coisa, se dá certo a gente vai. Ele tenta outra coisa, se dá certo a gente vai. Enquanto que a autoridade de Deus não tenta, a autoridade de Deus exerce. Você entende isso? Deus não erra. Tudo de Deus é friamente calculado. Não tem erros, é tudo milimetricamente correto. Deus não tem erro. Poxa, eu estou passando uma humilhação tão grande, Deus. Fica debaixo da autoridade de Deus, rapaz. No momento certo Ele vai te exaltar. E debaixo da autoridade de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Quem sabe Deus não está te provando você para ver se você é capaz de viver a autoridade dEle. Porque se você não submeter a autoridade dEle, como que Ele vai te usar? Entende? A mesma medida que você se submete à autoridade, você receberá autoridade para aplicar. Como assim? Vou te explicar. A mesma proporção que você se entrega a obedecer a autoridade de Deus na sua vida, você também recebe a graça para poder aplicar ela na vida dos outros. Como assim?
vou te falar na prática. À medida que você vive princípios de obediência à autoridade de Deus, a sua palavra, você pode exercer e aplicar ela. Por quê? Porque você está conquistando. Então você creu que Jesus tem poder para abrir porta para a sua vida. Você creu, você viu na Bíblia, você entendeu e obedeceu os princípios que ensina sobre aquilo. Então você tem autoridade agora para tomar posse daquilo, orar, crer e viver aquilo. São princípios ensinados na palavra que você passa a aplicá-lo. Da mesma forma que quando você reconhece a autoridade do amor de Deus para fazer as coisas acontecerem, e você então se entrega a essa autoridade, você pode então aplicá-la sobre a sua vida. Senhor, eu estou me submetendo à tua vontade, ao seu querer, ao seu desejo. E eu entendo da sua palavra que eu sou filho, e um filho é herdeiro, um filho desfruta. Então, na autoridade da sua presença na minha vida, eu rejeito tudo aquilo que é do diabo, e não vou mais praticar tal coisa, e não vou mais ser guiado por tal coisa, porque eu confio no Senhor. E tal coisa não pode mais dominar o meu coração, porque eu confio no Senhor. Você está fazendo uso de uma autoridade que você está sobre ela. O filho pode andar de cabeça erguida, o filho pode abrir a geladeira, o filho pode, porque ele tem autoridade de filho. Essa é a questão. Por que a gente então vive muitas vezes sem autoridade nenhuma? Porque muitas vezes choramos, porque muitas vezes as circunstâncias nos abatem, porque muitas vezes nós ficamos cirandando sem rumo, sem direção. Viva a autoridade que já foi delegada sobre a sua vida. Pronto, vive isso e deixa Deus fluir. Creia no que a palavra ensina e você vai viver grandes, mas grandes coisas em Deus. Um outro exemplo de autoridade muito interessante foi a questão de Noé e os seus filhos. Você lembra quando a arca, as águas abaixaram, ela parou no monte Kiriat, Ararat. Monte Kiriat não, irmão, Kiriat é o meu dicionário aí, tá? Não existe não. Ararat, é isso mesmo? Ararat. Aí Noé saiu do monte. Qual foi a primeira coisa que Noé fez? Ofereceu, mas antes de oferecer tinha que fazer uma coisa, ele tinha que construir alguma coisa para poder sacrificar, para poder oferecer. O que ele fez? A primeira coisa? Construiu um altar. A primeira coisa que Noé fez depois que ele desceu da arca, a bicharada saiu correndo e construiu um altar. Eu imagino ele construindo um altar e os bichos olhando. Você está construindo um altar e vai matar o que de nós ali, vamos correr. E os bichos saíram tudo vazados. Vamos correr, porque vai pôr um de nós ali para queimar, né? E os bichos saíram vazados. Mas a primeira coisa que ele fez, ele construiu um altar. O altar que ele construiu, irmãos, depois nós vamos ter uma coisa dessa aí, porque altares é um poder espiritual muito forte, tá? A gente está fazendo um estudo sobre a ordem de Melquisedeque, que Abraão submeteu a Melquisedeque, né? E Jesus, ele é do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é um projeto muito forte. E nesse assunto a gente está estudando sobre altares levantados. Altares são princípios muito fortes que são levantados na vida das pessoas. Por quê? O altar é aquilo que te direciona, é aquilo que queima no seu coração, mais importante. A primeira coisa que Noé fez, mais importante, depois que ele desceu da arca, foi adorar a Deus e levantar o altar ao Senhor. Depois, ele fez outras coisas, e entre as outras coisas, ele plantou uma o quê? Vocês não sabem não, gente? Uma vinha, palmas para a Leide, palmas, irmão, palmas para a Leide, que ela sabe, palmas mais forte, irmão. Ele plantou uma vinha, nessa vinha ele fez um vinho muito bom, bebeu, um pouco exagerado, e ficou bêbado. Ele perdeu a consciência, e começou a dançar, a se alegrar, e no meio daquela coisa toda, ele perdeu até a roupa dele. Olha que coisa interessante, questão de autoridade. Chegou um filho, que era o Cã. Quando o Cã chegou, viu ele nu. Até então, ele chegou e viu nu, e até então ele não falhou nisso.
O erro dele foi a reação depois de ter visto o pai nu. Noé representava a autoridade naquela família, naquele lugar. E tal coisa era uma desonra muito grande. A reação de Cã foi a reação de desfazer da autoridade daquele homem, ou seja, do seu pai. Ele viu uma falha, ele viu um erro, e deveria ter respeitado a autoridade do mesmo jeito, só que ele não fez. O que ele fez? Ele saiu contando para todo mundo e zombando. Ih, velho Noé, agora acabou mesmo e tal, que a coisa toda, e saiu rindo e contando. Os outros 2 filhos estavam próximos, quando percebeu aquilo, eles pensaram: meu Deus, é uma desonra com o nosso pai, isso não pode acontecer. Pegaram um lençol rapidamente, viraram as costas e foram para o pai com o lençol e cobriu ele. Os outros 2 filhos, que foi Sem e Jafé, fizeram isso, foram e cobriram o pai. Irmãos, são umas histórias que parecem ser bem simples, mas aqui tem um princípio de autoridade muito, mas muito grande mesmo, que a gente às vezes não percebe e deixa passar desapercebido. Nesse caso aqui, Cão desonrou a autoridade do seu pai, que vacilou, que errou feio, viu as vergonhas, a nudez dele, e saiu zombando e contando para todo mundo, desfazendo. Ou seja, ele não é mais um patriarca, ele não é mais aquela pessoa que a gente pensava que era. Aí os outros 2 filhos cobriu. Um agiu com rebelião. Por quê? Ele zombou do seu pai. Os outros 2 agiu com obediência e cobriu a vergonha do seu pai. É um negócio muito, muito interessante da gente ver. Noé, quando retomou a confiança, ele determinou uma sentença sobre os seus 3 filhos. Depois você vai estudar lá e vai falar. Uma coisa é clara na Bíblia, que os descendentes de Cã se tornaram servos por muito tempo. Canaã é onde morou os descendentes de Cã, né? Os filhos, né? A descendência de Cã é Canaã. E Canaã, esse povo, foram servos dos outros 2 descendentes por muito tempo, pelo ato que eles praticaram. Ou seja, a rebelião gerou escravidão. A rebelião gerou escravidão, enquanto que a obediência gerou autoridade. Por quê? O homem que tinha autoridade, embora tendo esse deslize, Deus não tirou a autoridade dele. Ele abençoou uns e maldiçoou outros. Depois você lê a história para você e você pegar. Que princípios a gente tira aqui, irmãos? A gente entende o seguinte, que mesmo uma autoridade, vendo a vacilar e mostrar suas vergonhas, não cabe a nenhum de nós ser Cã e rebelar-se contra ela. Muito pelo contrário. Nós temos que ser Sem e Jafé, sem se contaminar por aquele ato vergonhoso, respeitar a autoridade. Toda autoridade, ela tem que ser respeitada, porque ela é instituída por Deus, e nós não temos o poder de destituí-la. Um erro gravíssimo nosso é destituir autoridades que Deus instituiu. Eu vou lá e critico o Papa por causa disso. Eu não tenho autoridade para desfazer daquilo que foi confiado a ele. Eu vou lá e critico o governo, porque o governo é isso, aquilo e aquilo outro. Eu não tenho o poder de destituir uma autoridade dessa. Embora a gente tenha liberdade de expressão, é uma coisa. Agora, destituir uma autoridade, eu não posso jamais fazer isso. Então eu preciso entender sobre essas coisas. Um princípio importante, que quem tem o Espírito de Deus sabe disso. Que dia que Davi destituiu a autoridade de Saul? Que dia que Davi destituiu a autoridade de Saul? Davi teve a oportunidade
de tirar a vida de Saul várias e várias vezes, e já sabendo que ele era ungido para ser rei. Então Saul era um concorrente ou um empecilho para Davi reinar. Mas Davi nunca agiu dessa maneira com Saul. Muito pelo contrário, ele teve oportunidades. Na hora que eles estavam no acampamento, um dos valentes de Davi estava com a lança sobre Saul, e Saul dormindo num sono terrível, roncando. Ele pegou a lança e falou assim: Davi, se você permitir, eu vou cravar ele no chão aqui agora, que eu vou acabar com os seus problemas todos e vou vencer ele, agora. Davi falou assim: jamais eu levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Este homem é uma autoridade, ele foi ungido para ser rei, Deus colocou ele como rei, eu não posso tocar na vida dele, porque foi Deus quem levantou ele. Irmãos, são princípios que quem tem o Espírito de Deus cresce. A gente tem aquela coisa assim: eu estou com fulano enquanto ele está sendo bom para mim, eu estou crescendo com ele e tal, mas agora eu não preciso dele mais, porque agora eu posso andar sozinho, eu posso ser sozinho agora. Irmãos, isso é do ser humano. O cara aprende a profissão, depois segue a vida dele sozinho. O cara entra na política, daí a pouco ele pega influência e anda sozinho, e por aí vai. No reino, irmãos, não funciona bem assim. São princípios que precisam ser respeitados. No reino você não pode tirar um homem que Deus colocou e assumir o lugar dele. No reino você não pode se ungir a você mesmo. Não, quem vai ungir você é a autoridade de Deus. Ele não pode ser dessa forma. Davi sabia que Deus instituiu Saul e o próprio Deus poderia tirá-lo, embora Deus até o rejeitou, e Deus providenciou realmente que ele saísse, mas no tempo de Deus. Então, o reconhecer uma autoridade, mesmo sabendo que ela tenha falhas e erros, mas é que Deus a colocou, tem que ser respeitado totalmente. E Deus trabalha de uma forma tão bacana. Aquele homem que estava já vivido, o que perdeu a arca, já um sacerdote bem velho que tomava conta do templo, me parece que em Siló, que é o Eli, ele tinha perdido o controle da espiritualidade naqueles dias, e ele então estava já mais recuado, e os seus filhos já estavam tomando frente da administração do templo, Ófine e Finéias. E eles já estavam administrando, porém administrando fora da presença de Deus, fora da autoridade de Deus. E Eli, mesmo sem saber como controlar a situação, ele conhecia a autoridade de Deus e sabia como que era. Era um sacerdote responsável. Deus então providenciou uma criança, o Samuel da promessa. Esse Samuel da promessa veio a aprender com Eli e está com Eli. O que Samuel foi, ele aprendeu com Eli, porque aos pés de Eli ele foi instruído e ensinado, mesmo Eli tendo perdido o controle. Após Eli ter partido, da tristeza que ele teve do erro dos seus filhos ter levado a arca embora, Samuel então assumiu uma postura de autoridade de seu sacerdote, mas levantado por Deus. Então vamos entender uma coisa, irmãos: a autoridade, ela tem que ser reconhecida na sua vida e na vida dos outros. Não há autoridade se você não a obedecer. Não há autoridade para você exercer se você não obedecer. Então Deus levantou a igreja como autoridade nessa terra, e ela precisa ser reconhecida e obedecida. Por favor, fica de pé. A gente vai encerrar agora, que a hora já está fluindo, tá bacana demais. É tão gostoso falar da palavra, das coisas de Deus, né? Mas eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Marcos diz assim: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião, para
impor a mão sobre os enfermos, para, se acontecer de beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E ele deu autoridade para a sua igreja, para exercer o chamado e o ministério. Quando deu essa autoridade, não deu para uns e deixou outros sem. Deus não deu poder sobre as enfermidades para uns e deixou outros sem, não. A autoridade de Deus, ela foi delegada a toda a igreja, de tempos passados e presentes, ou seja, ela foi concedida a você. Então o que você vai fazer aqui hoje, nesse minutinho para a gente encerrar aqui agora, você vai se submeter à autoridade de Deus na sua vida, e vai também tomar posse dessa autoridade para exercê-la, para exercer essa autoridade. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Circunstâncias não impedem a autoridade de Deus, circunstância nenhuma impede esse mover do Espírito sobre a sua vida agora. Fecha os teus olhos. Diga: Deus, eu preciso, Senhor, da autoridade do Senhor na minha vida, para vencer a circunstância, para vencer o mal que me agride, para poder romper, ó Pai. E eu te peço agora, Espírito Santo, traga essa autoridade sobre o meu coração hoje. Oh, aleluia. Reconheça a autoridade de Deus agora sobre as enfermidades. Reconheça a autoridade de Deus agora sobre o pecado, sobre o diabo. Reconheça a autoridade de Deus agora sobre toda desobediência. Reconheça a autoridade de Cristo agora sobre todo o mal. Pois você, reconhecendo a autoridade de Deus, você poderá aplicá-la sobre a sua vida. Deus é maior do que qualquer circunstância, do que qualquer situação. Deus é poderoso e a sua palavra é a verdade, e ela não vai ser destituída. A palavra de Deus não vai ser destituída. E Ele lhe falou, Ele lhe deu autoridade, e ninguém pode romper essa autoridade de Deus na sua vida. Oh,